Boa tarde, boa noite, não sei. Não sei se vocês estão me assistindo de manhã, de tarde ou de noite. Para quem tá assistindo a essa live de dia, de tarde, está assistindo essa live no dia 7. Olha que maravilha, adoro o 7, número da prosperidade, né? Número bom para dinheiro. Vamos falar de dinheiro? Vamos falar sobre o que é a ganância e o que é a ambição. A gente está falando pelo menos uns 3 dias sobre isso. Algumas aulas já estão disponíveis no meu canal. E o que eu queria conversar com vocês sobre isso? Nossa, meu óculos tá que eu não tô enxergando vocês. Boa noite. Deixa eu falar uma coisa. A gente veio construindo... Deixa eu ver se eu consigo limpar esse óculos, senão eu vou ter que parar lá para limpar. A gente veio construindo, ou seja, estamos construindo desde há uns 3 dias atrás, o desenvolvimento do Portão 54. O Portão 54 no desenho humano, ele fala sobre aprendermos a exercer a nossa ambição. Nós não nascemos ambiciosos. Nenhum ser humano nasce ambicioso. Todo ser humano nasce com o potencial da ambição. Isso significa que todo ser humano, na verdade, nasce ganancioso. A ganância é o futuro potencial da ambição. O porém é que a maioria dos seres humanos não consegue sair da esfera da ganância. Como assim, Anne? A maioria de nós estamos atrás de riquezas materiais, certo? Bens materiais, riqueza material, dinheiro. Casa, carro, apartamento. Justamente de um lugar de escassez, de um lugar de falta. Quem alimenta a ganância do ser humano é o sentimento de falta e de escassez. Essa falta e essa escassez, a princípio, ela pode ser apenas material. Mas no fundo, pode ser emocional. E aí, a consequência disso vai ser a ganância de qualquer forma. Certo? Talvez vocês entendam o porquê ou para quê muitas pessoas que a gente enxerga lá na África eles são reconhecidos por isso, é um povo que vive na miséria, mas ainda assim arranja motivos para cantar e dançar. Vocês já perceberam quanto que já vimos essas histórias? Apesar de tudo, ainda há motivo para cantar e dançar. Existe uma passagem na Bíblia que também fala mais ou menos sobre isso. Apesar das dificuldades, ainda havia motivos para cantar e dançar. Ou seja, mesmo com toda a falta e toda a escassez, ainda haveria motivos para se cantar e dançar. Certo? A gente focou naquilo que a gente queria. Há umas 2 aulas atrás, a gente trocou o nosso foco na seguinte questão, que é a única coisa que a gente tem controle, certo? Qual que é o controle que a gente tem? Caderninho, deixa eu pegar o caderninho aqui que eu anotei, pra não esquecer. Acho que foi a aula 1. A aula 1 do Portão 54, a gente escreveu lá, se vocês fizeram tarefa de casa, a gente escreveu que agora eu quero alimentar o meu desejo interno de progredir e alcançar os meus objetivos e metas, certo? Todo ser humano tem isso, ok? O problema é aqui, a gente faz uma divisão. Anne, ou eu progrido e alcanço meus objetivos e metas, ou eu busco o autoconhecimento e meu crescimento pessoal. Os dois não dá, Anne. Os dois não dá. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. A pergunta é, o para que você acredita nisso que você acredita? Certo? Ou seja, você está na ganância. O simples fato de você trocar o ou pelo e vai mudar toda a realidade que você vive. Ou seja, eu quero continuar alimentando o meu desejo interno de progredir e alcançar os meus objetivos e metas, certo? Buscando constantemente o autoconhecimento e crescimento pessoal.
Não é ou, é e. Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que eu estou alimentando a minha ambição de forma mais alinhada, de forma mais elevada, certo? E menos prejudicial para minha vida e para a vida dos outros. Porque ninguém gosta de pessoas gananciosas e a ganância das pessoas está levando a gente, ó, pro buraco. Isso não é nenhuma novidade, certo? Vamos lá. Você está colhendo frutos. Você está colhendo frutos nesse exato momento na sua vida. Provavelmente, alguma coisa do qual você esteja vivendo escassez ou falta. Escassez ou falta. No lugar onde a gente colhe frutos de escassez ou falta, essa área da vida, ela está fazendo com que a gente fique vítima de ingratidão. Ou seja, não da ingratidão dos outros. Eu me coloco num lugar de estou sendo vítima da própria ingratidão. Porque eu não estou sendo grato o suficiente para transformar a minha frequência, para transformar as minhas energias, e isso está justificando eu ficar nesse lugar da ganância. As pessoas gananciosas, elas não conseguem estar num lugar de gratidão. Por isso que tem guru à torta direita trabalhando com gratidão em vocês. Eu não vou chover no molhado. Não, você tem que ser grato, você tem que ser grato, você tem que ser grato. Não adianta. A gente já sabe disso, certo? Então, a gente viu, trocou a posição da nossa chavinha, certo? Há 3 dias atrás, 2 dias atrás. E viemos conversando sobre isso. Agora de noite, então a gente viu que a vida vai nos ensinar, o como que a vida vai nos ensinar é com ela. Então, de alguma forma, teremos a habilidade inata de estar constantemente progredindo e também buscando a elevação pessoal, o crescimento pessoal. Gente, nenhum ser humano nasce com isso pronto. Isso é desenvolvido ao decorrer da vida, se assim você desejar. No passo 3, a gente falou de novo a questão da mão amiga, tá? Tomar cuidado que, enquanto você estiver mudando a sua frequência da ganância para a ambição, as mãos amigas vão aparecer, os atalhos. Os atalhos, gente. É aquele cara que fala, é o grupo gratuito e é tigrinho. Entendeu? É a pessoa que enxerga no atalho um bom motivo para ser ganancioso. Correto? Agora de tarde, o mercado... Eu falei do mercado lá na primeira aula das lives, né? E eu falei que a gente ia passar por altos e baixos. Falei que o mercado ia fazer aquilo ali, estava previsto e tem mais coisa para acontecer ainda. Hoje, de novo, o BTC, ele deu um susto na galera, liquidou um monte de gente. E o grupo ali das criptomoedas, gente, eu vi assim... Gente falando que tá colocando o valor do aluguel. Gente que tá colocando o valor da mensalidade dos filhos. Transformaram o mercado de futuros em tigrinho. Por que tanta gente perde dinheiro no mercado de futuros e no tigrinho? Porque entra com ganância. A ganância é um medidor financeiro. Senão o mercado ia usar outro medidor, né? O mercado não vai usar o medidor ambição. Ele usa a ganância. Oi, Rui, boa noite. E eu vi coisas assim, gente buscando o atalho. Por quê? Porque é um grupo onde o cara ali, ele manda cal, né? Ele manda a ordem bem certinho, ele dá o peixe. Ele literalmente dá o peixe. E as pessoas copiam e fazem um dinheirinho. O detalhe é o seguinte. Bem papo reto. O cara que manda as informações ali pro grupo, cada entrada dele é 8 mil reais, 10 mil reais.
para fazer um lucro, às vezes, de 5 mil, 10 mil, certo? E aí, para as pessoas que estão ali no grupo, cara, tem gente que entra com 5 dólares, tem gente que entra com 10 dólares. Só que quando a gente vê muito número verde, o que a gente faz? Ativa o sentimento de ganância, que é a mesma coisa que quando o mercado tá subindo, a galera do FOMO, né? Vai lá e compra e daqui a pouco despenca. É liquidado. O que faz as pessoas arriscarem o seu senso de segurança, como, por exemplo, o valor de um aluguel, num suposto lucro? Lucro rápido. Lucro rápido igual atalho. A mão amiga, sabe aquela mão invisível que te oferece e fala, vamos, eu te levo. Por aqui vai ser mais rápido. Essa é uma das estratégias que o marketing usa. Eu posso descer o espírito marqueteiro aqui e começar a usar persuasão, gatilhos, eu posso começar a usar escassez, autoridade e todos os outros 50 gatilhos que existem no mundo do marketing para gerar desejo em vocês a partir de um lugar de que eu tô te oferecendo uma mão amiga e eu tenho um atalho. Olha, é muito mais rápido, venha. Venha, tem um atalho. Você não precisa passar por tudo isso. Não, é um jeito, vem. Atalhos, prestem atenção em mãos amigas que ajudam demais vocês. Mesmo que isso signifique você desembolsar dinheiro. Prestem atenção em atalhos. Boa parte das pessoas sentem vergonha quando você cai da ganância, você foi ganancioso e cai. Eu tô vendo muito isso ali no grupo das criptomoedas. Você foi muito ganancioso e cai. E ali você baixa a bola um pouquinho, né? Por quê? Vai bater o sentimento de fracasso. Você fracassou, você procurou um atalho de forma gananciosa e fracassou. Certo? Só que toda vez em que a gente é ganancioso com determinada coisa e a gente cai lá de cima, isso significa que nós estamos tendo aprendizados. E o que vale é o aprendizado. Não é pra você ficar se sentindo fracassado pro resto da vida. A vida não acabou ali. Certo? Que é o que acontece com pessoas que perdem uma quantia muito grande, né? Aquilo ali desloca ela da realidade e ela, enfim, às vezes até acaba com a própria vida. Mas aquilo ali serve de lição, de aprendizado. Quanto maior a ganância, maior o potencial de ambição. A gente só precisa virar uma chavinha, certo? Então, tome cuidado com as mãos amigas. Sim, existem atalhos, mas isso é sobre ter paciência. A ganância é uma das formas de testar a paciência do ser humano. As mulheres testam tendo filhos, né? Porque tem que esperar 9 meses. Por que é muito mais fácil a mulher ter paciência? Tem atalho? O único atalho que dá pra fazer é tirar o bebê com cesárea, né? Esse é o único controle que dá pra ter. Senão, vai ter que esperar. Tem que fazer? Não tem atalho. Pega algum exemplo da sua vida do qual não teve atalho. Você percebeu, cara, não vai ter atalho aqui. Não teve atalho. Você precisou praticar arte da paciência. Até o milho, até a soja, a gente precisa ter tempo para que ele cresça. Não tem atalho. Tá? É sobre reconhecer o seu ritmo e o seu caminho. Toda vez em que você pega na mão de alguém, essa mão amiga, te puxa e fala, vem, eu tenho um atalho, e dá o mesmo significado de você abrindo mão do teu ritmo e do seu caminho. E o universo entende isso. O universo ama a gente, a vida ama a gente, a vida quer que a gente cresça. Ela vai demonstrar que você saiu desse ritmo e vai demonstrar que você saiu do teu próprio caminho. Por quê? Ganância. Atalhos. Tá? Isso vai ficar cada vez mais forte. Vai acontecer mais rápido. Na vida das pessoas e na sua e na minha também. E do coletivo. Já tá acontecendo. No dia de hoje. Vamos lá.
E aí chegamos, a gente viu o passo 1, passo 2 e o passo 3, ele é muito mais interiorizado. É um processo em que você desenvolve internamente. Joia? É uma coisa que você faz uma pesquisa e valida a sua experiência, tá? Você pesquisa no passo 1, você investiga, no passo 2 você deixa a vida te trazer as possibilidades, o desenvolvimento daquele dom. E aí, aqui no passo 3, vamos testar isso na vida real, certo? No passo 4, certo? No passo 4, você já tem alguns testes feitos. No passo 4, você já tem alguns resultados. No passo 4, você já teve erros e acertos o suficientes para começar a ensinar as pessoas. Tá? Mesmo que isso signifique você ter um erro e um acerto. Na verdade, a proporção é bem diferente, né? Na verdade, vamos pegar 9 erros para um acerto. Acho que é isso. Melhor, né? Você já tem a sabedoria de 9 tentativas que não dá para pegar atalho. E você já tem um registro de uma tentativa da qual deu certo para você. Não é que dá certo para o outro, deu certo para você. Certo? Certo? Frustração. Sentimento de fracasso, tá? Estamos falando bastante sobre isso. Só que quando a gente chega aqui no quarto passo, olha só. Aqui nesse quarto passo, a gente fala que é vir a se tornar iluminado. Em quantos lugares vocês já escutaram a gente ficar falando sobre iluminação? Vir a se tornar uma pessoa iluminada. E a gente acha que precisa ir lá para os Himalaia, se fechar num templo budista, plantar bananeira, dar rodopio, bater palma, uns paranauê aí para se tornar iluminado. Não, né? Como eu estou dizendo, aqui... Peraí que eu vou ter que colocar óculos, senão eu não vou conseguir enxergar. Tá sujo, mas eu tenho que colocar. Como eu disse, quando começamos a analisar toda essa estrutura que a gente vem construindo, tudo vai se tratar de fazer associações, relacionamentos, parcerias, conexões, tanto no nível material quanto espiritual. Eu ainda não acredito nisso, então já não é para você que eu vou falar aqui. E aqui, no quarto passo, é quando a gente encontra algumas perturbações reais em potencial. A vida pode estar seguindo de maneira muito direta. Qualquer empreendimento em que você esteja envolvido está indo muito bem. E então, de repente, as luzes se apagam. Vai, faz um remember aí na tua vida, no teu rolê. As coisas estavam indo tão bem, a vida estava indo ali de forma direta e reta. Os meus empreendimentos, o empreendimento da minha vida, o empreendimento do meu casamento, o empreendimento da minha empresa, o meu próprio empreendimento, a minha empresa, sou empreendedor. Tava indo tudo tão bem, Anne. E então, de repente, as luzes se apagam. Todas as cores se invertem. Tudo vira no avesso. E a questão é, você consegue manter o seu equilíbrio? Quando a vida repentinamente lhe mostra algo muito diferente, você vai perder seu rumo? Você vai perder aquele senso de autoconfiança com o qual começou a primeira linha? Lembra? A confiança que a gente desejou lá no começo, lá na aula 1, que ao mesmo tempo que eu queria alimentar o meu desejo interno de progredir e alcançar os meus objetivos, eu também queria buscar constantemente o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Porque se eu fiz a tarefa de casa lá na aula 1, eu vou chegar aqui no quarto passo, cara, eu vou chegar firme. Eu vou chegar bem porque eu não tô indo pela ganância. Agora, a conversa é diferente se você tem vindo pela ganância. Certo? Vou dar um spoiler. Eu vou comentar sobre os acontecimentos da China, tá? Então, compartilha a live aí.
Beleza? Ah, eu tô falando pra vocês compartilharem e eu esqueci de compartilhar no meu grupo. Lá do grupo de avisos, peraí. Pronto. Mandei lá no grupo. No grupo de avisos. Onde eu parei? Você perde aquele senso de autoconfiança com a qual começou lá? Na fase 1? Quantas vezes a vida mudou o rumo e você parece que levou uma paulada e não sabe nem de onde veio? Nós estamos na iminência de uma mudança brusca novamente, igual 2020. Vão lá e pesquisem. Vão lá e pesquisem. Façam uma retrospectiva. Quer ver? Façam uma retrospectiva, eu vou fazer ela com vocês aqui. Vou usar a ferramenta de busca. Intervalo personalizado. Vou pegar o mês de janeiro. Hoje é dia 7. Eu vou pegar até dia 1º de janeiro, dia 1 do 1 e 9 do 1. Tá? Tipos de informações que estavam acontecendo já. Eu não vou falar o nome, tá? Eu vou falar em sigla. O CVD voltou para os Estados Unidos, mas cientistas veem perigo menor. CVD, novo estudo, liga 17 mil falecimentos em 6 países ao uso de tal remédio para tratar o CVD. Vacina contra o CVD será aplicada apenas em grupos prioritários, Porto Alegre. Cara, isso era janeiro. Não tinha acontecido o carnaval ainda. Eles deixaram o carnaval acontecer, tá? CVD, cientistas identificam um novo sintoma. CVD, aqui, o uso de tal coisa, de tal remédio, causou tanto de falecimentos em tanto de países. Variante de CVD, variante CVD, vacina, enfim. Em 2020, nesse mesmo período, estava acontecendo o portão 54, porque todo janeiro o sol passa pelo portão 54, que é isso que a gente está estudando. Todo janeiro, certo? Então, todo ano, nesse mesmo período de tempo, nós estamos passando pela possibilidade, literalmente, de se tornar eliminado. A gente leva uma invertida da vida todo começo do ano. E aí, lembra que eu falei, gente? Se você pegou a tua listinha de cocriação, de meta, planejamento, o que você quer fazer de 2025 e quis colocar em prática no dia 1º, você já desistiu. Você já começou a desistir, já começou a pensar 3, 4 vezes antes de colocar tudo em prática. Porque ainda não começou, de fato, um bom momento para você falar, beleza, vai. Start. Go. Começa a jogar o videogame. A gente ainda está construindo as nossas bases, as nossas fundamentações. Nós estamos construindo o pavimento para uma vida cocriada em 2025. É como se a gente ainda estivesse em 2024. A gente ainda está finalizando um ano. Certo? Como é que você quer começar a fazer a sua cocriação de 2025 se você ainda não observou em quais lugares você está sendo ganancioso? Os lugares dos quais você está sendo ganancioso é o local da sua vida onde mais você vai levar invertida. Onde a vida vai fazer questão de te aprumar para o lugar em que ela quer levar. Correto? Quando isso acontecer, há um chamado para reconhecer que a existência, e aí você pode usar outros nomes. Existência, fonte, criador, Deus, Jeová,
Yahvé, os deuses, pode ser em Brau. Não interessa qual religião ou qual denominação que você esteja. A existência, a própria vida, tem seus planos para nós. Eu queria trocar... Será que tem como colocar aquela carinha de palhaço? Vocês já viram aquele filtro lá na Rede Vizinha? Onde a gente usa filtro de palhaço? Vou até procurar. Momento pede. Peraí. Efeitos, acho que é efeitos, vamos ver. Vou até... palhaço. Aqui, tem um aqui, ó. Nossa, é até bonito esse palhaço. Esse palhaço não é feio. Eu vou ler a frase de novo. Quando isso acontece na sua vida, há um chamado para reconhecer que a existência tem seus planos para nós. Pega os arquivos da Rede Vizinha, usem o histórico dos stories e vejam o que estava acontecendo mais ou menos na mesma época na tua vida no ano passado. E no ano retrasado. E no ano retrasado. Vai lá, começa a olhar. Qual que era o rolê do começo de cada ano seu? Mais ou menos lá pelo dia 7, pelo dia 8, às vezes no dia 6 de janeiro. De vez em quando as luzes se apagam e ficamos meio que tateando no escuro. Isso é algo extraordinário. Anne, você tá ficando maluca. Você tá doidona. Como é que a gente vai andar no escuro? Pois é. Como é que a gente vai andar no escuro? Isso é extraordinário e abre um espaço para a transformação em sua forma mais pura. É a transformação que vem quando você percebe que aquilo que deseja não é necessariamente algo que vale a pena ter. Quantas pessoas se tornam iluminadas quando vendem tudo? Doam aos pobres. Percebe que no dinheiro, na casa, carro, apartamento, parece que tudo perdeu o sentido de uma hora para outra. Na verdade, não foi de uma hora para outra. Provavelmente a vida apagou as luzes para aquela pessoa, para que ela tateie e descubra que dá para abrir um espaço para a transformação em sua forma mais pura, que é a transformação que vem quando você percebe que aquilo que deseja não é necessariamente algo que vale a pena ter. Daí tá lá, você com aquela listinha de 2025, cheio de desejo, cheio de meta, e você quer porque quer materializar em 2025, e você ainda não se perguntou se esses desejos e se essas metas estão vindo de um lugar de ambição com alinhamento superior ou está vindo de um lugar de ganância. A vida vai deixar você fazer pelo lado da ganância? Claro que vai. Ela vai usar a sua ganância contra você para te ensinar. Por isso que a gente não precisa se preocupar com pessoas gananciosas. A galera se preocupa demais. A gente se preocupa demais com a ganância do corrupto, do político. A gente se preocupa demais com a ganância dos influencers. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Tá caindo um a um. Ah, mas e os políticos, não sei o que, não sei o que. Calma, cara, relaxa. A vida sabe o que ela tá fazendo. A gente vai ver as pecinhas do xadrez caírem uma a uma atrás da outra, assim, tipo um dominó. As pecinhas do dominó já estão caindo. A conta vai chegar para todo mundo. Fiz esse exercício quase no final do ano passado e deparei-me com muita consistência. Anne, como assim? Me deparei com muita consistência? Há de fazer essas averiguações ainda no ano passado? Isso? A conta sempre chega. Frasezinha bonita, vou repetir. A transformação que vem quando você percebe que aquilo que deseja não é necessariamente
algo que vale a pena ter. Ter material, dinheiro, casa com apartamento, uma empresa grande, não sei o que é que você tanto quer ter. Ah, nos stories, sim, é muito bom. Eu tô usando aquela rede por causa disso ainda, sabia? Que vai salvando automático, né? Na hora que for baixar os dados, vai dar uma paulada de foto. Aquilo que você vinha perseguindo, qual era a sua ambição? E de repente você percebe que não quer mais aquilo realmente. Não tem realmente substância para você. A bolha estourou e você precisa descobrir como viver com isso. A ambição ainda está lá, mas ela mudou. Como eu disse, aqui é um estado bem comum, mas muito poderoso. Certo? Quando a gente fala sobre a quarta fase, todo esse desenvolvimento de transformação, quando você sai lá da fase 3, que você faz aquelas tentativas e erros a respeito da sua ganância sendo transformada em ambição, talvez você vai falhar muito mais vezes do que acertar. Essas falhas que você teve com a ganância, usando a ganância e sendo ganancioso, automaticamente você adquire sabedoria. Talvez você precise apenas de um acerto, tá? E aí todas essas falhas, você envelopa elas, cria uma caixinha de sabedoria, pega essa única forma que você acerta e prossiga para a fase 4. Quando você vai para a fase 4, aqui você vai contribuir com um pequeno grupo. Agora você já consegue conversar com poucas pessoas, 3 pessoas são suficientes. Às vezes é a sua família, às vezes é a galera do futebol, às vezes é a academia, às vezes é as mulheres que fazem chá na quinta. Eu não sei. Às vezes até dentro da igreja. Em algum pequeno grupo, você consegue compartilhar sobre o que é agora. Você falando para pessoas, viu? Vai chegar um momento em que quando você decidir parar de pegar atalho, você vai perceber que aquilo que você mais deseja não é necessariamente algo que vale a pena ter. Mas a gente tenta falar isso para as pessoas. Mas a pessoa, ela ainda precisa passar por todo aquele aprendizado, lembra? Talvez ela ainda não esteja apta a te escutar e absorver a informação. Chega para uma pessoa e fala, viu? Essa lista que vocês fizeram de começo de ano, lá no ano passado ainda, talvez você perceba que é isso que está aí na tua lista, isso que você está desejando, não é necessariamente algo que vale a pena ter. Você pode me chamar de doida, você pode me chamar, não sei, de um monte de coisa. Isso, sem ganância mais. Do lugar que não é mais sobre a falta, a escassez. E isso pode acontecer, gente, em qualquer esfera da vida. A ganância é o produto de você partir de um lugar de falta e escassez. Você quer porque quer ter aquilo. Cara, tem gente que vive ano virando ano, querendo ter relacionamento. Não, eu quero ter alguém, eu quero ter alguém, eu quero ter alguém, eu quero ter alguém, quero ter alguém, quero ter alguém. Misericórdia. Quero ter mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. A gente já não viu lá com a galera lá da cocriação que quando a gente deseja ter, isso já significa uma negação de que eu já tenho aquilo. Eu estou negando que eu tenho, porque eu estou buscando fora. Eu virei a chave para um lugar de busca no exterior e não de atração. Eu estou muito mais ativamente buscando do que no estado relaxado de atração. A ambição, gente, ela é muito menos ativa do que a ganância. Buscar fazer. Ter mais. A própria Terra, o próprio planeta tá fazendo uma limpa.
na maioria das vezes, porque pode ter outras sombras, né? Em pessoas que estão desejando ter. Você pode ter, desde que você seja primeiro. A pessoa que quer ter sem ser é gananciosa. Nem sempre a gente vai conseguir ver as pessoas, mas a vida vai enxergar e a vida vai fazer a faxina. Tá? Tudo com a gente primeiro. Quando a gente chega na fase 4, então, agora chegou o momento de vocês se perguntarem: quem são as pessoas as quais eu estou compartilhando, eu estou fazendo contatos e trocando experiências, fazendo network, falando sobre o quanto é bom perceber que aquilo que a gente mais estava desejando não era necessariamente algo que valia a pena eu ter. Eu não tô aqui falando só de coisas materiais, casa, carro, apartamento, tá? Aqui a gente tá falando também sobre relações, sobre pessoas, sobre lugares, sobre grupos, sobre projetos, sobre conhecimento, sobre livros, qualquer coisa que você esteja muito agarrado naquilo, porque um dia você criou aquilo com base na ganância e daí você tá nutrindo muito apego. Não muito longe da data de hoje, teve um monte de gente que teve a casa levada lá no Rio Grande do Sul, não teve? A gente viu 2 tipos de pessoas. A gente viu as pessoas que estavam destruídas por dentro, porque diziam: toda a minha vida estava construída ali. Aquilo ali era a minha vida. Eu só tinha aquilo. Ter. Se agarrava no plano material e no que estava fora de si mesmo como a única estrutura possível de segurança. E a gente viu outras pessoas fazendo o quê? Agradecendo. Tô viva, tô respirando. Tenho braços, tenho pernas e daqui pra frente Deus me ajuda. Eu vi jovens sofrendo mais mentalmente e emocionalmente do que velhinhos. Eu vi um senhor falando que na enchente passada a mulher morreu. E aí agora na outra não sei quem da família morreu. E aí ele falou assim: não, chega. Não sei que jeito que eu vou dar, mas eu vou dar um jeito, mas eu não fico mais. Quantas vezes a vida vai precisar fazer isso com a gente? Quantas vezes a vida quis, com coisas leves, tirar você do lugar de onde você estava? Porque tinha um apego material de coisas de ter, ganância. E você queria agarrar naquilo ali. Não espere a vida tirar de você aquilo ali, para que você entenda que aquilo ali não faz o mínimo sentido você continuar tendo. Se agarrar, ter. Vou dar um exemplo, tá? Na minha vida, na minha história, essa questão da ganância não foi tanto material, mas ela reverberou da minha família, certo? Apego à estrutura familiar, a velhas tradições, a formas de fazer coisas muito engessadas. Então, apego no ter uma família, ter uma estrutura, ter uma tradição, ter um negócio bem certinho, ter um conservadorismo muito engessado, aquele negócio. E principalmente referente a tentar consertar aquilo que não há de ser consertado, certo? Tem coisas que a gente consegue consertar, mudar o padrão. E
no meu mapa, na minha trajetória, existe eu aprendendo de que determinadas coisas precisam ser cortadas totalmente, deixar morrer de verdade, para que seja construída outra nova, certo? Apenas me nutrindo daquilo que se decompôs. Igual a raiz que se nutre daquela terra onde as folhinhas caem, todo o processo de decomposição. Então, para que algo novo nasça, algo antes precisa morrer, certo? E aí existem níveis. Então, a gente às vezes consegue trazer tradições, às vezes a gente consegue trazer coisas que vinham da nossa família base e que nos fazem bem. Dá para construir algo legal em cima daquilo ali e usando de fundação. Na minha história, na minha trajetória, não há o que usar. Não há. É como se fosse um ponto de ruptura. Rompeu ali. E eu preciso aprender a usar aquilo ali só como fator de decomposição, só de nutrição. Nenhuma das velhas crenças são utilizáveis de forma saudável. De mim pra frente. Nenhuma. Eu queria me agarrar àquilo. Então, o ter nem sempre vem como algo bem físico, bem substancial, certo? Questão de casa também, dessa casa grande, quintal, espaços, zilhões de cômodos. Não, gente. Não faz mais sentido. E essa geração, ela vai ser assim. Não faz mais sentido você gastar tanto tempo construindo uma casa enorme se você não tem dinheiro para pagar empregada, diarista. A casa grande demanda cuidado, manutenção, e você talvez fique a serviço da sua própria casa, porque sempre tá tendo que consertar alguma coisa, sempre tem que estar limpando o tempo que você gasta, limpando aquilo que você mais tem em excesso. Ganância. A ganância foi tanta que aquilo é grande. E aí demanda mais tempo para limpar. Isso significa que quanto maior a sua casa, mais cômodos, mais metros quadrados, mais você precisa passar mais tempo olhando para aquilo ali. Limpando. Porque senão a traça leva. Tudo que fica parado perde energia. E essa conversa não é só sobre casas. Entendem? Às vezes, aquilo que mais você fala que você tem pode ser uma habilidade, pode ser um sonho, pode ser uma emoção, uma lembrança, pode ser o próprio desejo. Não precisa ser necessariamente já materializado. Mas que vocês percebam que quando a bolha estoura, você vai precisar descobrir como viver com isso. A ambição sempre vai estar lá, só que ela mudou, tá? Aquilo que você vinha perseguindo, qual era a sua ambição, e de repente você percebe que não quer mais aquilo. Esse é um indicativo de que você estava sendo ganancioso e não, de fato, a ambição mais pura. Joia? Para vocês terem noção, a ganância e essa ambição distorcida, que na verdade a ambição por si só ela é legal, ela é boa, mas a gente confunde, né? Então, essa ambição, a ganância distorcida, essa ganância e ambição distorcida, é uma das linhas, é um dos portões mais espirituais que tem dentro do desenho humano. Por isso que a gente fala muito sobre os bilionários, milionários, de que, cara, a gente sabe que tem uns que são extremamente gananciosos, que eles estão passando por cima de todos e qualquer limite possível, certo? Que a consequência das escolhas referentes à ganância está espirrando na sociedade, está espirrando no coletivo. A gente enxerga isso, desvio de verba, os políticos gananciosos. Só que quanto mais ganancioso é a pessoa, às vezes precisa apenas de uma pequena invertida
pequena invertida da vida, que é essa bolha estourando, para que a pessoa tenha uma iluminação, para que ela reverta isso para uma ambição saudável. Entendem? Por que a gente fala que tem muito milionário que está muito mais próximo da espiritualidade do que a pessoa que fica julgando o que eles estão fazendo de errado, não, e fica naquele paranauê todo, aquela chatice. E tem gente que não aceita. Você tá falando que a pessoa que tá roubando, que é corrupto, tá... Quanto maior a ganância, mais próximo da reversão para a ambição e mais perto da espiritualidade a pessoa tá. Só que as invertidas ali, a vida, a existência tem seus planos para nós. E de vez em quando as luzes se apagam e ficamos meio que tateando no escuro. Ou seja, a invertida que a vida dá, às vezes pode ser tão grande, tão grande, tão grande que a pessoa não consegue reverter. Ela dali para baixo, ela só cai. Até ela reconhecer que ela estava sendo gananciosa. Às vezes a vida tira tudo da pessoa e ainda assim ela não reconhece que está sendo gananciosa. Sabe quem eu conheço assim? Tem uma pessoa muito próxima a mim que está além, né, do contexto familiar aqui. O genitor do meu filho. O genitor do meu filho vai fazer quase um ano que tá pagando a pensão completamente irregular, né? E agora nos últimos tempos realmente parou completamente. E é a pessoa que está a serviço do dinheiro. E não o dinheiro a serviço dele. Ele tá literalmente correndo atrás do ter. Ter mais dinheiro, ter mais dinheiro, ter mais dinheiro, ter mais dinheiro. Quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Completamente insatisfeito, ingrato com a própria vida. A vida vai tirar tudo. Tudo, tudo. Tudo. Precisar, ela vai tirar tudo mesmo. De você, para te mostrar que não é sobre ter. Até que te reste apenas ser. E ainda assim, você só vai estar respirando. E você vai continuar sendo ingrato. Você vai conseguir nem enxergar que aqui nesse vazio tá cheio de moléculas de oxigênio. Você tem muito ar disponível para você. Olha o tamanho da abundância que a gente vive. Você já tem todos os oxigênios pairando à sua volta aqui para você respirar. Você já tem a luz entrando pelo seu olho. Mas não, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho casa, eu não tenho carro, não tenho apartamento, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho empresa. Eu não tenho um relacionamento bom, Anne. Eu ainda não tenho filhos. Por que a mulher que tanto quer ter filhos, daí tem dificuldade para engravidar, e quando ela para de querer ter, ela tem? Por que quanto mais você quer ter, você fica forçando aquilo, forçando aquilo, forçando aquilo? Escreve assim no papelzinho. Quanto mais eu quero ter, quanto mais eu quero ter em maiúsculo, menos eu tenho. Anne, eu só quero ter paz. Eu só quero ficar em paz, eu só quero ter paz, eu só quero ter paz, eu só quero ter paz. No dia que você querer tanto essa paz aí, você me conta como é que você conseguiu essa paz. Volta lá na listinha do novo. A gente ainda tá se preparando pra ela. Anne, vou ter que rasgar a lista e vou ter que fazer uma do zero. Ou vou ter que reescrever. Porque eu escrevi toda a lista escrevendo assim: quero ter tal coisa. Eu quero ter um tênis da Nike. Eu quero ter um iPhone 18? 16? 16. Eu quero ter mais dinheiro. Saúde! Eu quero ter mais saúde. Eu quero ter um namorado esse ano. Eu quero ter
Nossa, eu acho que eu quero ter mais tempo. O que vai acontecer? Anne, esse ano eu quero ter mais vendas. Quando você entra no link aqui do TikTok, vai abrir uma árvore de links. Ou seja, vários links também. E logo acima, assim, vai estar escrito grupo de avisos. Você clica ali, ele vai cair lá direto no grupo de avisos, porque o link é gigante. Não dá nem pra mim passar aqui pra vocês, tá? Joia? Anne, o que a gente faz então, Anne? Não dá pra escrever que eu quero ter, eu nunca mais vou escrever que eu quero ter. O que a gente faz? Vocês têm ideia? O que o cérebro de vocês está falando? Além de me chamar de doida. Além de ficar com raiva, porque agora vocês vão ter que mudar tudo. Anne, eu fiz a minha lista tão bonitinho. Eu fiz minha lista tão bonitinho, Anne. Que abraço gostoso. Você tá cansadinho? Só quero jogar. Daqui a pouco joga. Você consegue ir lá pegar um docinho pra gente? Pede pra vovó? Pra dividir com a mamãe? Eu tinha comido mais bolinhas que eu pedi docinho pra ela e depois eu pedi um pouquinho de sorvete e não deu porque já tava da janta e eu não queria. Já fiquei cansadinha e não tô muito com fome. Ah, entendi. Tá bom. Mas eu vou falar. Tá bom. Tá cansado. Eu decorei meu mundo, a minha mão, seu diamante no mundo da flor. Na forma de agradecimento. Exato. Por isso que, vamos lá. A técnica de ficar agradecendo na forma como que eu já tenho aquilo. É a técnica que todo mundo ensina. Elaine Orives, Hélio Couto, Bob Proctor, vai, me ajudem. Sete Fala, Abraham Hicks, Louise Hay, a Honda, que escreveu O Segredo, Joe Dispenza, Amit Goswami, isso? Bhat Chopra. Cara, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando pra vocês de nomes. Obrigada pelo bombom, filho. Tá, mas você vai comer mais um? Não tava na hora de janta? Você já comeu? Não comeu doce? Você tá sendo sincero? Sim. Então, agora espera. Guarda pra depois da janta. Eu deixo você comer depois da janta. Docinho. Pede lá pra vovó se já tá quente a comida. Que eu vou lá da janta. Agora que ela tá fazendo. Tá bom. Só vejo 3 links. Gente, que estranho, não pode? Tem alguma coisa de muito errado. Tenta entrar pelo meu Instagram. Me procura lá no Instagram. Porque os navegadores estavam abrindo normal. Link é o quê? É like? Não, o link é pra acessar lá o grupo, filho. Tá, tenta qualquer coisa, me chama lá no Instagram. Eu posso ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro, falando pra vocês de todas as pessoas que falam a mesma coisa. Até Jesus Cristo falava. É chover no molhado, entendeu? O detalhe é o seguinte: pelo desenho humano, esse é o único momento em que a gente precisa fazer isso. A gente não precisa ficar pegando todo final de semana a mesma lista e sendo grata e fazendo aquilo ali de forma repetida. Gente, a gente não precisa ficar repetindo 108 vezes, que nem o Ho'oponopono lá. Não precisa ficar repetindo tanto assim. Não, mas é pela repetição que a gente muda. Assim, gente, tem coisa que não precisa da repetição. De verdade. Certo? Vamos lá. Pega a lista de vocês.
E agora, essa lista que a gente fez, com todas as coisas que vocês querem ter este ano, a gente precisa transformar em algo que envolva uma emoção e uma pergunta. Vamos pegar, por exemplo, a Anne quer, sei lá, eu quero trocar de celular, né? Daí eu vou lá escrever bem certinho o modelo que eu quero ter, né? Pelo menos o modelo, eu tenho que saber. Às vezes a cor, eu gosto de escolher a cor. Se vai ser novo, se vai ser usado, pra mim não vai fazer muita diferença, né? Eu estou aberta. Se for novo, melhor ainda, mas se for usado também recebo. Então, não limite muito o campo de possibilidades. Qual foi a emoção que eu senti? Qual foi o sentimento envolvido? Qual foi a emoção que eu senti ao pegar tal coisa na mão? Ao estar naquele tal lugar? Ao comer tal coisa em tal lugar? Ao estar, talvez, com aquela pessoa, por favor, cônjuge, namorados ou filhos? Qual emoção eu senti ao estar com meu filho lá em Florianópolis? Eu quero falar Agora nas três. Oi, filho. na coisa que você fez, não preciso falar várias vezes, era por causa do meu jogo, mas tudo bem porque eu tô viciada e eu gosto. Não foi por causa disso, filho. Mas eu repito várias vezes. Sim, mas depois a mamãe te explica como é que isso funciona. Obrigada pelo presente, Gildene. E aí, vocês transformam essa lista como se fosse numa pergunta em que vocês estão perguntando sobre algo que aconteceu no passado. Sério, gente? É pra fazer isso. Qual foi a emoção que eu senti quando eu peguei tal coisa na minha mão? Meu celular novo lá. Qual foi a emoção que eu senti quando eu peguei ele a primeira vez na minha mão? Qual que foi a emoção que eu senti na primeira vez que eu... 3 pontinhos. Aquele ter que vocês fizeram, aquela lista enorme. Anne, eu quero perder X quilos durante esse ano. Beleza, então você quer ter quantos quilos? Eu quero ter 51. É o ideal, eu quero chegar a isso. Beleza, escreve. Qual foi a emoção que eu senti ao subir na balança esse ano de 2025 e pela primeira vez eu ver o número 51 na balança? Não é pra responder, gente, é pra fazer a pergunta, escrever e pronto. É só isso. Leia ela uma vez. Anne, mas eu preciso voltar. Tá. Até pelo menos dia 31 de janeiro. Leia as perguntas que você tá fazendo de noite, antes de dormir. Ou se faça elas em voz alta. Qual foi a emoção que eu senti na primeira vez que tal coisinha? A gente tem as coisas acontecem na nossa vida, as nossas ambições, os nossos desejos, os nossos sonhos, todos eles são movimentados pelas emoções que nós vamos vivenciar naquele determinado momento. Então nunca se tratou do dinheiro, nunca se tratou do carro, nunca se tratou do apartamento, nunca se tratou do que quer que seja que você está escrevendo que você quer ter, do tênis, da roupa nova, não é sobre o ter. Se trata da emoção que você está buscando sentir ou que talvez você nunca tenha sentido. Pergunte pela onda de emoção, para que essa onda de emoção venha até você, você se permita sentir ela, e aí você sentindo ela, você é. E esse cocria o ter. Por isso que todos os gurus da face da terra falam que você precisa primeiro ser para depois ter. A pergunta vai te levar para um lugar de você ser. Para que você não fique maquinando. A tua cabeça não fique ali, não. Mas Anne, como é que eu vou ser essa pessoa que tem o celular novo, sendo que eu não tenho celular novo? Beleza, então coloca uma pergunta para sua mente, uma pergunta de direcionamento com qualidade e pergunta para ela. Beleza, mente, qual é a emoção que eu senti
ao pegar esse celular novo na minha mão pela primeira vez? E isso é verdade. Que estranho, Rui. Tem mais alguém que não conseguiu entrar no grupo? Tá bem estranho. Coisas estranhas acontecem, não? Estranho. Coisas estranhas acontecem. Você tem o aplicativo? Tá bem certinho? Porque essa semana outras pessoas entraram pela internet e conseguiram. Não é alguma coisa a respeito do teu navegador? Manda um oizinho lá no meu direct, que daí, assim que eu terminar aqui, eu te mando pelo direct. Tá? Sim, sem problemas. Mas é bom que você me avisou e depois eu vejo. Já? Vamos lá pro nosso textinho final. Texto comentado. Vamos lá. Então, agora que o Sol passou pelo portão 54, que é esse que a gente está desenvolvendo, a gente pode se sentir ambicioso e movido por um forte desejo de ascender a ascender a escada proverbial da vida. Isso traz pressão adicional. Parece que a gente está com uma pressão dentro do corpo. Isso significa que continuaremos a sentir pressão, como se fosse no assoalho pélvico. A gente fala que é o chakra raiz, tá? Então, a ambição, gente, a ganância, ele vem do chakra raiz. Assim, nos sentimos compelidos a iniciar algo novo e emocionante em nossas vidas, a nos elevar dentro do mundo material e, especialmente, a desfrutar da liberdade de perseguir os nossos desejos. Há de haver permissão, tá? Tem gente que não consegue permissão nem para ser ganancioso e nem ambicioso, que está ambicioso. Você tem que buscar esse lugar de permissão. Me permito ser. O Sol se moverá, então, para o portão 54, linha 4, agora de noite, dia 8 de janeiro, aonde é uma das linhas mais místicas do desenho humano. Ilustra como navegar no mundo material e administrar sendo o maior potencial para insights profundos dentro da vida de cada um de vocês. Aqui também descreve momentos como déjà vu, coincidências e sincronicidades mágicas que muitas vezes ignoramos, como quando você pensa em alguém e essa pessoa envia uma mensagem de texto ou liga para você naquele exato momento. Essas ocorrências significam o como o universo está se comunicando com você e assegurando que você tem o apoio dele. Essa energia serve como um lembrete da diversidade, das mudanças e flutuações em sua frequência e fluxo, que todo mundo tem essas flutuações de frequência e fluxo. Se você permanecer aberto, receptivo, qualquer um pode acessar experiências únicas e momentos mágicos, pois eles existem dentro de você e não fora. Tá tudo dentro. Aqui a gente está falando de uma ambição extraordinária que encoraja o despertar e a abraçar a magia da própria vida. É nos momentos de libertação que a verdadeira magia tem a oportunidade de florescer. É quando o universo, a própria vida, a existência, tem a chance de lhe apresentar sinais, indicando que, mesmo que o resultado ainda não seja visível, o universo está trabalhando diligentemente para transformar sua vida em algo, de alguma forma, grande ou pequena. Sempre há transformações acontecendo. Também estamos falando de uma energia poderosa, porque faz parte do formato de energias que iniciam ciclos com um começo, meio e fim, tá? No dia de hoje, agora de noite, na verdade já tá acontecendo, eu acho, peraí. Dependendo do lugar que você tá no mundo, já aconteceu.
como é posicionamento astrológico. Deixa eu ver aqui. Às 8h42 da noite. 8h42 da noite. A gente tá falando de você conseguir iniciar e se fundamentar em coisas que agora vão ter início, meio e fim. Joia? Se você não tem essa energia normalmente no teu corpo, eu tenho, tá? Eu de forma no desenho humano, meu mapa tem o portão 53. Significa que você pode ter a pressão para começar algo, tá? Então, a pressão para começar algo, ela não iniciou no dia 31 de janeiro, o dia 1º. Ela vai começar agora. Ela vai ter um momento agora, e daí depois, daqui uns dias, a gente vai ter de novo no portão 41, que é um outro tipo de começo, tá? Mas é agora que o nosso corpo começa a sentir essa vontade de iniciar algo, de começar. Bora, pra frente. Não tem gente que voltou a trabalhar só essa semana? E que depois a gente percebe que tem outra galera que começa a trabalhar depois do carnaval? Parece que tem gente que ainda não virou o ano. Preste atenção nisso. E mesmo que você não tenha essas energias, essa energia para o começo ainda pode desempenhar um papel enorme na vida de vocês. Olhando para trás, para os momentos em que você começou novos projetos, novos relacionamentos ou algo importante, muitas vezes você vai ver que esse portão 53, ele estava em algum lugar na mistura, talvez em trânsito nas semanas, ou mesmo dias antes de você começar. Neste período da semana que a gente está passando, nesses 3 dias que a gente está fazendo essas aulas, essa energia está ativa, ela está disponível. Então, é um ótimo momento para vocês realmente sentirem a vontade de iniciar coisas e olhar para essa lista e ver o que de fato faz sentido vocês terem ou não terem esse ano. Prestem atenção. Veja isso como ciclos, como se o ciclo da vida, né? Nascemos, crescemos e experimentamos a vida e um dia morremos. Isso é chamado de maturação. Também estávamos falando sobre uma liberdade. Significa que quando você carrega essa energia que está disponível para todo mundo, você pode não querer ficar preso a nada e pode precisar de muito espaço em sua vida para se expressar e ser quem você é. Trata-se também de ser livre para começar algo novo quando parecer certo começar. Não porque dia 1º de janeiro, não porque é depois do carnaval que começa, não porque é agora que daí voltou para trabalhar, então agora eu começo, agora eu faço academia. Não, é você sentindo, deixando o seu corpo se expressar de qual é o momento que algo novo pode começar. Quando que é o momento certo que tá aparecendo para vocês começarem isso? Também não sigam a Anne se vocês não estão sentindo o teu corpo falar. Mais importante ainda, com essa energia, qualquer começo que você iniciar deve ser calculado e bem planejado. Quando eu me propus fazer essa série de lives, foi justamente porque eu tenho essa energia no meu mapa. E várias vezes, foram várias, eu comecei as coisas de um lugar de falta, de medo, de vergonha, de escassez, de falta, ganância, de culpa, de amargura, de raiva, de rancor, de insatisfação extrema, de reclamação. Então, toda vez em que nós iniciamos os nossos projetos sem de fato calcular e planejar eles, a gente literalmente já planta a morte daquilo ali. Então, não há tempo de maturação. A gente não consegue ver ele começo, meio, experiência e fim. Somos nós que conseguimos criar isso na nossa vida. Então, se você planta inicialmente com a intenção correta, com o sentimento correto, com a vibração correta, você vai viver todo aquele ciclo de forma correta, você vai ver o fim dele, mas de uma forma natural. A vida não vai precisar findar
de forma forçada aquilo ali, porque não foi a base da ganância, não foi a base da escassez, da falta, do medo, da raiva, do rancor. 8 é só daqui a 3 horas. Aqui no sul do Brasil vai acontecer às 8h42. Aí já aconteceu, então, né? Portugal já é noite, isso? Ou não? Não lembro agora, sou péssima em geografia. Ah, não é, né? Vocês estão um tempo à frente? Ou tempo atrás? Não, tempo atrás, já aconteceu, então. Confundiu agora. Gente, sou péssima. Me ajudem. Ajuda dos universitários. Bora lá. Pra finalizar, a perguntinha básica. Além daquelas que eu falei pra vocês já transformarem, tá? Vocês já são grandinhos, vocês já estão assistindo minhas aulas há muito tempo. Vocês podem já fazer sozinhos. O que a gente não quer mais? Na iminência de uma nova panda, né? Por favor, procurem o que tá rolando aí. Na iminência de uma nova panda, desejamos que não, né? Mas a vida... Aspecto de sombra. Você se sente desorientado quando a vida muda repentinamente. Se a vida mudar repentinamente de novo, como foi em 2020, aquelas pessoas que já não souberam lidar com a desorientação lá em 2020, elas vieram de 2020 até agora sem olhar para essas questões. Então, vai ser duplicado. Porque tem gente que ainda não conseguiu nem se achar do baque de 2020. Tem gente que a paulada foi tão forte que até agora tá assim, né? Sabe quando você leva um caldo no mar? Vem a primeira onda, te derruba, e aí quando você tá levantando pra pegar fôlego, vem outra. É essa a sensação, né? É essa a sensação. O que a gente precisa procurar? Adaptabilidade e resiliência. Anne, como é que a gente vira resiliente? Como é que a gente adquire adaptabilidade com a vida mandando coisas pra gente? Principalmente na esfera do ter. Quando você achar que você tem dinheiro suficiente, a vida vai te mostrar que você não tem. Não vai ter dinheiro o suficiente no mundo que resolva aquele problema. Não é assim que acontece? Às vezes as pessoas têm todo o dinheiro do mundo. A única coisa que está sendo pedido é a adaptabilidade e resiliência. Se você não decidir intencionalmente, de forma consciente, adaptar-se às mudanças da vida, você não vai fazer isso, tá? Você precisa tomar decisão. A vida é movida por decisões. Sabe o decidir mudar? Ok, então escreve. Eu, Anne Lia, a partir de hoje e todos os dias seguintes da minha existência, escolho e tomo a decisão. Escolhe e toma a decisão de me adaptar às mudanças da vida. Assinado eu. Se você não tomar essa decisão,
Você vai viver reclamando que você tá desorientado, porque a vida mudou repetidamente, você não sabe nem o que tá fazendo, o que vai fazer, e você vai ficar reclamando. Agora, vamos começar a ligar os pontos? O que acontece na maioria das pessoas que são ingratas? Vocês já viram o quanto que a vida das pessoas ingratas muda de forma repentina? Por que a vida de pessoas ingratas muda de forma repentina? Nossa, Anne, minha mãe sempre foi grata, minha família sempre foi grata e a vida mudou de uma forma. Experiência própria. No auge da minha ganância e no auge da minha inflexibilidade, naquele lugar em que a gente não quer se dobrar para a vida. Ah, o problema no joelho, né? Problema nas articulações, no quadril, problema no joelho. Quando você não quer se dobrar para a vida, é o lugar onde mais a vida vai mudar de forma repentina. Alguma coisa vai ser tirada dali. Ou você vai continuar sendo ingrato, ou você decide se adaptar às mudanças que a vida te trouxe, certo? E vai praticar a resiliência. Então, sim, a base de tudo é gratidão. É você demonstrar para a vida que você não está insatisfeito. Quanto mais insatisfeito você demonstra para ela, mais a vida vai fazer. Ela vai lá e vai falar: vamos tirar mais um pouquinho. Vamos tirar mais um pouquinho. Vamos tirar isso, vamos tirar isso, vamos tirar isso. Gente, a vida tira pessoas da tua vida. E eu tô falando de falecimento mesmo. Você já viu adultos que são muito apegados com pai e mãe? Já são adultos. Mas que a vida vai lá e leva. Chegou a hora, o pai e mãe foi. Aquele adulto de 40 anos, ele parece que ele levou uma paulada. Ele perde completamente o rumo de casa. A minha avó fala, perdeu o rumo de casa. Por quê? Apego, ganância de ter o meu pai e minha mãe. Eu tenho eles. Já não tem ninguém. Mal a gente tem esse corpo que é emprestado. Já começa por aí. Já começa por aí o rolê. E aí a vida leva e a pessoa, ela fica completamente desorientada. Do fundo do meu coração, isso parece só um papo sobre dinheiro. Mas assim, eu falei, né? Estamos na iminência de uma nova coisa acontecendo no mundo. Várias coisas estão acontecendo. Lembra que eu falei que quanto maior o grau de ingratidão, quanto maior o grau de insatisfação, e agora vamos falar coletivamente falando, porque não adianta nada, né? A gente tá envolvido no coletivo, então só eu não consigo fazer uma mudança, só você não dá, mas é uma rede, né? O que está justificando tantas mudanças repentinas, uma atrás da outra, porque elas estão acelerando, certo? A própria aceleração de mudanças repentinas, elas estão mostrando quais são os seres humanos mais adaptáveis e mais resilientes. Gente, isso é um processo mutativo. Isso é biologia. A planta faz isso. A vida tá falando pra gente passar os melhores genes pra frente. Ela tá mostrando a verificação da teoria de Darwin, de que apenas os mais adaptáveis e flexíveis sobrevivem. A maior arma, gente, não é você ter o dinheiro, não é você ter X ou Y, é você ser adaptável e flexível. Quanto mais adaptável e flexível você for, mais você se sobressai. Certo? O meu sentimento de algumas outras colegas do desenho humano, astrólogas, tarólogas também,
espiritualistas, enfim. A gente já sabia, na verdade, antes mesmo de 2020, de todos os acontecimentos que estão por vir até 2027. 2027, finalzinho de 2026. Então, não é muito surpreendente o que anda acontecendo pra gente. Mas as pessoas, elas estão vivendo num mundo em que elas achavam, não é e se vier outra. É quando vier outra, invertida da vida, que faça me sentir desorientado, como que eu vou estar e como eu vou responder a isso. Eu vou continuar na zona de ingratidão, olhando só para aquilo que eu não tenho mais, ou eu vou decidir me adaptar-se às mudanças que a vida trouxe. Porque é isso que ela tá pedindo, tá? Vai doer? Vai. Vai ser tenso? Vai. Vai ser complicado? Vai. Não vai ser fácil. Não tem atalho. Não tem atalho, tá? Não tem mão amiga. Não tem nenhum senhorzinho de barba sentado num trono que vai vir te salvar. Não tem um ídolo que vai te salvar. Não tem absolutamente ninguém que vai vir te socorrer. Isso vai depender única e exclusivamente da gente mesmo. Não, Anny, eu vou ter fé, ter esperança. Ok, pode ter, não tem problema. Mas bora lá. Certo? Joia? Eu desejo que esse conteúdo realmente tenha batido que nem um meteoro aí na vida de vocês. Um pernilongo aqui. E peguem a listinha, o caderninho de vocês. Eu vou fazer isso agora. Tomar um banho, ir lá pro quarto, ficar um filminho com o meu pequeno. Meu pequeno tá cansado. E vou fazer essa listinha com ele. Pra ensinar ele desde agora. Em 2020 ele era pequenininho, ele não sabia muito o que estava acontecendo, mas agora ele sabe. Eu já tenho ensinado ele os princípios da gratidão, do quanto mais gratos somos, mais as coisas acontecem para nós. A gente não é vítima da vida. Não reclamem da vida, não se coloquem no lugar de vítima da vida. A vida está acontecendo para nós e não com a gente. A gente não é alecrim dourado, né? A gente não é o alecrim dourado para a vida estar acontecendo com a gente. Não, ela está acontecendo para nós. Honrem isso. Verbalizem isso. Se precisar, personifiquem ela. A própria existência. Às vezes é o jeito que a gente arranja de melhorar esse processo da gratidão. Toma um café. Eu gosto de colocar uma xícara. Sempre. Já fiz com JC, já fiz com Buda, já fiz com a consciência do professor Hélio Couto. Eu já fiz com outras figuras. Coloque uma xícara na sua frente de manhã e tome um café. Eu já tomei uma xícara de café com dinheiro. É muito gratificante assistir a sua live. Obrigada. Então, o que vocês podem fazer essa live aqui vai ficar aberta, certo? A live anterior eu vou subir, mas vai ficar na área de membros. Tem alguns assuntos ali que não dá pra deixar aberta, certo? Mas essa daqui vai ficar aberta, então vai pular uma. Assinem a área de membros, tá? Esses vídeos aí que eu tô fazendo provavelmente não vão ficar disponíveis pra sempre no aberto. Também quero começar a alimentar lá a área de membros com outras coisinhas bem legais. Muito atento, o pequeno perguntou a você o que era o link. Gente, ele faz umas perguntas cabulosas. Cabulosas, de verdade. Joia? Percebam. A vida vai entregar para vocês as ferramentas. Tá entregando. Se vocês simplesmente escutarem, entrar no ouvido e sair pelo outro, não cheguem lá no dia 12 de março, mandem uma mensagem pra Anny, falando, meu Deus, o que tá acontecendo, Anny? Tá? Joia?
Quem tiver no grupo de avisos, eu mandei hoje à tarde uma sequência de datas a ser observadas já. Provavelmente eu farei lives, mas uma sequência de datas que vocês já possam anotar. Eu tô revisando meu calendário de desenho humano, que é um calendário que vocês compram e assinam, e aí vocês têm essas informações já escritas, certo? Dá pra usar no Notion ou no Google Calendar. Maravilha, né? É o que eu uso aqui com vocês. Em vez de ficar sempre procurando ali no negócio, já tá ali na telinha do calendário. Mas aí, quem não tem muita afinidade com astrologia, já tá disponível as datas bem certinho ali no grupo de avisos. Quem não conseguiu entrar, me manda um direct, tá, Rui? E no mais, a gente se vê amanhã. Deixa eu ver. Amanhã de tarde, tá? A live de amanhã vai ser logo depois do almoço. De manhã não vai ter live. Joia? Então, coloquem a notificação do perfil. Beijo pra vocês e boa lista. Boa listinha pra vocês. Compartilhem depois o vídeo com a galera, na hora que subir lá no canal do YouTube. Beijo!